As sinuosas ruas de Neo Vitória, uma cidade onde engrenagem e vapor existem com a elegância vitoriana, o ar está carregado de mistério. O detetive Ethan Sterling, com seu sobretudo de couro e monóculo de bronze, é conhecido por desvendar enigmas impossíveis. Quando um artefato engenhoso desaparece do Museu Ethereum e rumores sobre uma sociedade secreta emergem, Sterling é mergulhado em uma teia de conspirações. Ao lado da engenheira de mente afiada Amélia, ele desvenda segredos que desafiam a lógica e enfrentam uma escolha: desvendar a verdade ou deixar que as engrenagens ocultas decidam o destino da cidade. Quer saber mais sobre o mundo steampunk e como ambientar dentro dos seus universos? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos falar sobre steampunk. Estamos já desenvolvendo alguns poucos dos cenários, já falamos sobre alta fantasia, baixa fantasia, fantasia urbana, já falamos sobre também ficção científica, fantasia científica e hoje iremos falar sobre steampunk, que é uma das categorias possíveis dentro da ficção científica. Então o mais importante desses episódios, obviamente, dessa sequência de episódios, é a gente discutir um pouquinho sobre como funciona diversos tipos de cenário e com isso a gente conseguir trabalhar um pouco a nossa criatividade e ver que podemos trabalhar de diversas formas possíveis. Não quero em nenhum momento categorizar a sua escrita, mas sim trazer elementos que podem trazer mais profundidade, mais autoridade e, obviamente, englobar o seu público de uma melhor maneira, beleza? Então bora lá conversar um pouco sobre o que é o steampunk e quais são os elementos interessantes que você pode abordar para deixar a sua história muito mais imersiva e muito mais característica. Uma coisa importante quando a gente fala sobre punk é que normalmente quando a gente utiliza dessa estrutura de gênero de escrita, a primeira parte ela define o que é, qual é a força motriz daquilo, e depois fala sobre as máquinas propriamente ditas. Então, por exemplo, steampunk vem da energia do motriz, seja do vapor. Nós temos por exemplo, cyberpunk, que é o cibernético, algo muito mais futurista, que é a força motriz. Nós temos o solarpunk, nós temos o dieselpunk, nós temos o nanopunk, nós temos o mystic punk, nós temos o ethereum punk, nós temos diversos. De acordo com o professor Alexandre Meirelles, existem 30 tipos diferentes de punks que, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer os outros 29 tipos de punks diferentes para a gente abordar um pouco entre essas diversidades de conteúdo e também ir sugerindo para vocês algumas obras que trabalham com esse punk diferenciado e assim pode trabalhar de uma maneira muito mais imersiva. Então, quando a gente fala sobre steampunk, nós estamos falando de um futuro alternativo onde se premicia uma ideia de que a tecnologia ela é baseada naquela época do vapor, das máquinas a vapor, daquelas engenhocas muito características, por exemplo, que a gente vê em 7.000 Léguas Submarinas, por exemplo, do Júlio Verne. Então, de uma maneira mais geral, a ambientação desse universo está muito mais relacionado a esse tipo de estrutura. Claro que nós não estamos falando de algo ultramente futurista. O steampunk, ele gira em torno realmente do século XVII, do século XVIII, lá pela assim, época vitoriana mais ou menos, tipo entre 1800 e alguma coisa, 1900, no comecinho de 1900. Então, apesar de ser um passado, a ideia seria como seria a visualização do futuro, porém com aquela tecnologia. Então, existem computadores, existem celulares, existem aviões, existem carros, porém a ideia é como seria a visualização daquela época com tecnologias atuais. Então pode ter armaduras, né, esqueletos de fora do corpo, realmente carros e aviões e não sei o que e tal, mas como seria essa tecnologia com aquela visão? Então o interessante é que a partir de todos os punks que a gente for trabalhar, sempre você tem que pensar em coisas futuristas ou coisas realmente atuais, dependendo do estilo de punk que você está trabalhando, porém com uma roupagem e uma identidade. A ideia seria a seguinte: o Genius Lost de um steampunk é algo do futuro, porém com a cabeça e a mentalidade de alguém do século XVIII. Então o primeiro ponto interessante para a gente trabalhar o steampunk é a estética vitoriana. Claro que você pode trabalhar alguns outros pontos da história, até pode,
Mas dentro dessa categorização, é muito mais provável que você encontre uma grande parte de ideia o steampunk. Ah, mas Rafa, dentro da categoria a gente pode falar como Mortal Engineers é um steampunk que não é vitoriano. Sim, isso é muito verdade, porque a ideia do steampunk é uma tecnologia voltada em cima do vapor, né, dessas máquinas, dessas engenhocas, nessa propícia, nessa vontade. Porém, como eu falei para vocês, ela é uma premissa. Então você pode trabalhar um pós-apocalíptico steampunk, como acontece realmente em Mortal Engineers. Pode. Ou você pode fazer como acontece em Júlio Verne, 7.000 Léguas Submarinas, pegando essa ambientação um pouco mais vitoriana. Então, caso você queira seguir essa ideia mais vitoriana, estamos falando na época de Londres, de 1837 até 1901, 1910, mais ou menos. Então, de uma forma geral, se por acaso você quiser trabalhar esses conceitos de ambientação, você pode trabalhar tanto algo mais futurista, pós-apocalíptico ou distópico, né, como a gente já falou. Caso vocês queiram que eu trabalhe com mais distopias ou utopias diferenciadas, deixe aqui nos comentários que eu posso trabalhar mais profundamente esse contexto e alguns tipos diferentes de distopia. Então, mas de uma forma mais geral, se você quiser trabalhar de um jeito mais clássico, um steampunk mais clássico, estamos falando sim de algo mais voltado à época vitoriana. Então, é só dar uma googada rápida que simplesmente você consegue diversas características arquitetônicas, diversas características morfológicas, comportamentais, ideológicas, filosóficas de uma maneira geral, sociais, econômicas, e assim você consegue ambientar de uma forma mais geral. Claro, você pode fazer uma alta fantasia, onde é o seu universo, porém mesclado com essa roupagem vitoriana. Pode. Você pode fazer algo que seja uma baixa fantasia, realmente com o estilo e a proposta, como se realmente acontecesse dentro de Londres nesse período. Pode também. Então, o steampunk é interessante porque ele, apesar de ser um estilo literário, você pode mesclar ele com outros diversos pontos. Então você pode fazer realmente uma distopia, uma utopia, você pode fazer alguma coisa mais alta, mais baixa, fantasia. Não importa tanto essa necessidade, tem que ser dessa forma ou tem que ser daquela outra forma. Mas caso você queira trabalhar algo mais clássico, sim, época vitoriana. Mas lembrando que quando falamos de punk, estamos falando de uma força motriz X que tem como objetivo mover máquinas desse princípio. Então, como eu falei, a forma clássica do steampunk são a tecnologia a vapor. Então, engenhocas, molas, alavancas, vapor, carvão, formas diferentes de produção desse tipo de energia que vai gerar essa força matriz é interessante. Claro que você não precisa necessariamente fazer algo classicamente como, por exemplo, o carvão fazendo uma caldeira esquentar e com isso uma locomotiva faz funcionar. Você pode fazer qualquer material que você achar interessante. Se você quiser fazer uma alta fantasia onde tem assim algum quê mágico, você pode colocar materiais como fonte de energia para que esse vapor aconteça. Em algumas formas diferentes, você pode até fazer força motriz humana que vai gerar esse calor, que vai gerar essa máquina na engenhoca. Então, não necessariamente você precisa fazer que o combustível seja algo clássico como um carvão, mas sim a estrutura tecnológica da sua construção gira em torno a algo mais voltado a realmente mais vapor, mais clássico, mais essas canaletas que fazem essas gerimbocas funcionarem. Claro, mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma ruptura de um elemental do fogo ou um anão incandescente que eu coloque e vai fazer essa engenhoca funcionar, beleza, você pode fazer que essa engenhoca funcione. Porém, se você fizer isso dentro de um mundo, por exemplo, de D&D, onde não necessariamente é um steampunk, mas sim aquela engenhoca especificamente é uma engenhoca steampunk, perfeito. Você não está fazendo um universo, mas sim uma proposta ou uma tecnologia. Porém, se todo o resto da tecnologia envolvida tiver essa proposta, então sim, você está fazendo um cenário steampunk, não uma história ou uma tecnologia steampunk. Então existe essa leve diferença quando você for trabalhar a sua tecnologia. Caso você queira trabalhar pontualmente, é uma tecnologia steampunk. Se você colocar grande parte ou de preferência mais do que a maioria seja nessa proposta, então você pode considerar que você está entrando dentro de um cenário steampunk. Então, de uma forma geral, quando você for
trabalhar essa tecnologia dentro do seu universo, você pode levar, como eu falei, um cenário onde tudo vai girar em torno disso, ou algo mais pontual, onde você trabalha todos esses elementos nesse quesito. Então depende muito da forma que você fizer, porém a apresentação tecnológica é algo mais voltado a esse elemento. Um outro ponto que eu falei, já dei uma prévia no começo e interessante trabalhar um pouco mais a fundo, é a mistura tecnológica. O que seria então essa mistura tecnológica de elementos? Seria mais ou menos o seguinte: estamos falando de um período histórico, seja ele passado ou um futuro pós-apocalíptico, onde a tecnologia ela está retrocedendo ou ela está limitada de uma certa forma. Porém, a mentalidade das pessoas desse período, seja antigo ou do futuro, é uma mentalidade bem mais à frente do que seria realmente o século naquele período. Então, quando você for trabalhar as suas máquinas, você pode então sim viajar, deixar realmente a existência de robôs, de manufatura, de inteligência artificial, de informática. Você pode trabalhar isso? Você pode. Porém, a forma como você faz, a roupagem como você faz, tem que ser algo mais antigo. Então, você pega, por exemplo, um Hellboy, onde trabalha um pouco de ficção científica, com um pouco de fantasia, com um pouco de steampunk, você percebe que, por exemplo, tem um rapaz lá, um dos vilões, ele tem um coração meio que parece um relógio de cordas, que depois que ele morre, quando o relógio para, e quando o relógio volta, faz voltar. Isso, assim, é surreal, como realmente alguém tem a capacidade de fazer com que o corpo morto volte simplesmente com um relógio fazendo com que o coração volte a bater. Porém, nesse universo steampunk, como a tecnologia ela é meio futurista, porém com essa roupagem antiga, te dá um pouco mais dessa liberdade de você romper um pouco a suspensão da descrença, porque a premissa de um steampunk faz com que você deixe ser algo bem mais futurista, bem mais surreal, porém com essas modificações. Então você pode ter um robô meio que caducado que não tem tanto problema. Ah, mas um robô é tão difícil hoje, se a gente for pegar um Star Wars é tão mais evoluído, como alguém conseguia fazer um robô com essa tecnologia nesse período? Não tem problema, porque o steampunk te permite que você pegue essas ideias evolutivas, essas ideias futuristas, essas ideias fora da caixinha, e crie essa roupagem mais antiga que lhe permite fazer essas modificações. Uma coisa clássica, é muito um flavor bem gostoso que dentro dos steampunks clássicos é muito utilizado, são as vestimentas e artefatos característicos. Como estamos falando de normalmente épocas vitorianas, então você vê uns grandes vestidos, você vê roupas mais finas, mas também você pode levar algo mais para o couro, onde é bem mais fácil de você manipular um tecido, essas engenhocas bem mais extravagantes, esses relógios grandes, essas fumaças saindo. Por quê? Porque é muito característico esse tipo de estrutura pelo fato de que, naquela época, a galera queria ser moderna. Porém, essa elegância clássica desse final de século, início de um próximo, faz com que as pessoas tenham essa dificuldade. Tanto que hoje em dia também existe essa ideia de, da mesma forma que eu quero algo como um iPhone 17, eu quero inteligência artificiais para fazer coisas para mim, as pessoas ainda gostam de usar cadernos, eles ainda gostam de fazer coisas manuais, gostam ainda de artesanatos. Então, da mesma forma que a gente evolui, a gente quer algo que facilite a nossa vida, a gente quer algo tecnológico, quer coisas dessa forma, também existe essa ideia de que manter um pouco mais o tradicional, alguma coisa um pouco mais pro manual, um pouco mais pro antigo. Então, como o ser humano tem dessa filosofia, tem dessa mentalidade, é muito comum você colocar bem claro isso para o seu leitor, fazendo com que, da mesma forma que eu quero classe, eu quero elegante, eu quero vitoriano, eu quero bonito, eu quero moderno, eu quero o avanço, eu quero a tecnologia, mas como é algo mais steampunk, você
traz essa roupagem. Por que eu falo muito dessa palavra roupagem? Porque a ideia de um steampunk ou de qualquer outro punk é você colocar característico aquilo para deixar muito mais bem ambientado essas questões que você gostaria de trabalhar. Nativamente, a gente pode trabalhar diversos conceitos, como por exemplo os ambientes industriais e urbanos. Por ser algo mais no início de uma época onde se iniciou a Revolução Industrial e existe esse contraponto de avanço tecnológico, avanço na tecnologia futurista, porém, quando existe esse início, então fica um pouco complicado. Mas, como estamos falando de algo fictício, algo ficcional, não tem problema. Da mesma forma que pessoas receberam os primeiros carros no início por exemplo, de uma revolução industrial, pode ter outras pessoas que já estavam mais focadas num outro tipo de construção, outro tipo de tecnologia, fazendo com que chegasse a elas de formas diferentes. Da mesma forma que hoje tem pessoas que têm inteligências artificiais muito mais modernas e surge coisas do nada. Não é que surge coisas do nada, é que para o público geral as coisas demoram mais para chegar e as coisas mais pontuais é de uma equipe mais específica. Então, trabalhar esse ambiente urbano com essa tecnologia que pode ser contraditória em certas formas é interessante, principalmente pelo fato dessa redução de possibilidades. As tramas mais interessantes são aquelas tramas que trazem problemáticas e a forma de resolução dessa problemática depende muitas vezes de uma boa narrativa, de personagens bem descritos e um world building bem característico. E se você faz uma plot fraca, onde existe uma problemática simples de ser resolvida ou a periculosidade é um tanto meio que falha, faz com que você não tenha a emoção e a adrenalina de acompanhar essa história. Então é interessante que, apesar de ser futurista, algo que a tecnologia se tende a ser futurista, existem as limitações da época, da mentalidade ou do próprio estilo, fazendo com que ambientes que, mesmo que você queira enfrentar um robô gigante, é bem mais difícil, onde você tem que vencer com uma pistola de 12, de 8, de 6 tiros, do que somente fazer com que uma arma laser de algo mais futurista, ou realmente um nanorobô que conseguiria desmontar o robô por dentro. Então trabalhar essas problemáticas dentro desse ambiente é algo bem interessante. Uma coisa interessante que você pode também abordar dentro da narrativa é o quesito da aventura. Como a aventura é algo muito mais característico do steampunk, obviamente você pode trabalhar outros estilos também, você pode trabalhar o mistério como algo que nós abordamos no começo do episódio, pode ser uma coisa mais para o romance, mais para o drama, mais para o suspense, você pode trabalhar diversos tipos, porque é uma ficção. E o steampunk ele é um cenário. Por ser um cenário, você pode trabalhar diversas formas desse cenário. Então, de uma maneira geral, normalmente se busca algo mais de aventura, onde existe essa dinâmica para poder apresentar o cenário com mais facilidade. Não que um romance, um suspense, um drama, um terror não permita a apresentação desse cenário. Porém, a aventura, por ser algo muito mais dinâmico, com o objetivo de mostrar problemáticas e resolver problemáticas de forma mais ativa, é mais comum. Porém, você pode trabalhar de diversas formas, como um Dark Fantasy, por exemplo, onde as máquinas a vapores trabalham nesse terror mais profano, ou até mesmo algo muito mais uma fantasia, onde você pode trabalhar de diversas formas. Então, você pode trabalhar diversos elementos, porém, eu sugiro bastante que você trabalhe essa premissa mais de aventura, ou pelo menos de uma forma que você consiga apresentar melhor o seu cenário. Obviamente, como eu disse, você pode trabalhar qualquer estilo que você quiser, pois o steampunk ou qualquer outro punk, ele é um cenário. Porém, se você está propondo algo diferente, como trabalhar esses punks diferenciados, seja ele qual um dos 30 que você quiser trabalhar, permita-se mostrar o seu cenário de uma forma muito mais intensa, porque as pessoas que buscam cenários querem saber mais também sobre os cenários. Então pessoal, essa aqui foi a minha sugestão de cenário de steampunk, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos pra gente mostrar diversos tipos de cenários diferenciados. Se você tem algum punk específico que você quer saber um pouco mais, algum elemento que você gostaria que eu aprofundasse, deixa aqui nos comentários algum punk específico que você queira pra gente ir trabalhando. Caso também queira mais indicações, é só mandar uma mensagenzinha que eu posso indicar diversos outros filmes e livros que trabalham, além das que eu já citei aqui, como por exemplo 7.000 Léguas Submarinas ou o Mortal Engines, que são um dos mais clássicos. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!